Audiobook. A leitura será sobre o livro A Estrela Semente, a Vida no Terceiro Milênio. Parte 15. Ondulações da primeira causa. No ambiente universal das ideações tonais que se interrelacionam para formar os átomos aos metais gasosos, que celebram o Sol, dos micróbios às galáxias, não há um componente que não seja a manifestação exterior de um ser espiritual que se delicia na sua forma específica. Sabe sustentá-la e tem paixão necessária para desenvolver suas capacidades. Eu não crio no sentido de que uma ordem me é dada para fazê-lo. Criações assim não duram. Desmoronam-se e deterioram-se rapidamente. A única criação na qual estou interessado é uma criação que irá perdurar. E a única criação que irá perdurar é aquela sustentada por criaturas que se transformam naquilo que criam. Portanto, é essencial que as energias e partículas componentes do universo sejam suficientemente inteligentes para criar a si mesmas a partir do meu ser, e sábias o suficiente para saber sustentar-se durante a travessia do tempo. Para criar o universo, ou, mais exatamente, para iniciar o seu desabrochar, eu liberei um tom, uma reverberação profunda e penetrante. Depois retirei-me e deixei que os acontecimentos seguissem o seu curso. Observei onde ecoaram as reverberações desse som e como desde então continuaram a ecoar, dentro e atrás de tudo, permitindo que estruturas se juntassem ao saírem de um oceano de indiferenciação. Seguindo a própria iniciativa, átomos se formaram no campo vibratório ressoante, dançando, brincando, multiplicando à medida que eu observava. Com o passar do tempo, o intrincado de suas formas foi aumentando até juntar-se em moléculas, nuvens gasosas, estruturas de excelência e beleza. Durante um tempo incomensurável, as alegres interações desses seres atômicos e moleculares continuaram. Muitas vezes eu os observei. Suas brincadeiras eram o meu passatempo. Agradava-me também adormecer tranquilamente e, ao despertar, ser surpreendido com o que tinha se formado nos ecos de meus sonhos. Às vezes, eram os meus sonhos que formavam coisas inesperadas e maravilhosas. Dormi muito nesses primeiros tempos, à medida que as nuvens recém-formadas de partículas atômicas e subatômicas em vários locais se aproximavam cada vez mais, brincando com as possibilidades inerentes de suas várias cargas, deliciando-se com as trocas gravitacionais, elétricas, magnéticas e termais. Quando, para tornar-se estrela, uma dessas nuvens implodiu na primeira das grandes celebrações, você pode ter a certeza de que eu acordei e aprovei. Logo, outras estrelas apareciam em toda parte. Uma vez estabelecido o padrão de vibração ou campo morfogenético e demonstrada essa possibilidade às outras assembleias gasosas, tornou-se mais fácil para as gerações seguintes de estrelas tomar forma. Parecia que o desejo delas era encher o firmamento. Deixei que fosse assim. Esse método de criação pela permissão caracterizou tudo o que apareceu no universo. Entre parênteses. É difícil explicar na sua linguagem. Fecha parênteses. Durante os seus primeiros 15 a 16 bilhões de anos. Uma vez que eu tinha posto minha máquina de criar em ação, o meu papel nesse tipo de criação era essencialmente passivo. Somente depois da coalescência dos anjos é que passou a ser mais ativo. Os anjos tornavam possível uma nova forma de criação, a criação pela deliberação ou intenção consciente. Os primeiros protótipos criados com a ajuda dos anjos nessa forma apresentavam uma nova dimensão da possibilidade biológica. Com o subsequente surgimento de vida biológica, meu papel foi ficando cada vez mais ativo. Recentemente, no atual estágio geológico da Terra, comecei a brincar com o conceito de biologia hologramática, uma biologia que me permitiria vestir a minha eterna consciência com uma forma material. Foram os anjos que me deram a ideia. Então imaginei que, se a diversificação
da minha consciência numa família de seres angelicais tinha aumentado a tal ponto a minha habilidade criadora dentro dessas dimensões de energia aglutinada, então quão maior seria a minha capacidade de criar se fosse possível vestir biologicamente uma companhia, entre parênteses, 8 bilhões, fecha parênteses, desses anjos e fazê-lo de tal forma que a espécie angelical, uma vez totalmente amadurecida, permitisse o despertar do centro da minha própria consciência. Vestido de matéria, paramentado, por mim assim dizer, pela família material dos mesmos anjos. Essa ideia me intrigava, mas criava desafios técnicos de difícil solução. Eu teria de iniciar com a menor partícula possível, o ínfimo piscar de percepção tonal autônoma, onde várias ondas sonoras infinitesimais formariam a estrutura subatômica que mais tarde se transformaria nos nucleotídeos do DNA humano. Eu teria de tomar essa partícula entidade autoduplicadora primal e criar em torno dela um ambiente que levasse ao tipo de desenvolvimento que eu queria ver, e então esperar que essa partícula optasse livremente pela busca de desenvolvimento na direção desejada. Eu teria de usar uma síntese delicada de meus dois métodos de criação: o de criar deliberadamente em um ambiente controlado destinado a evocar o tipo de espécie que eu queria, mas em seguida permitir que essa espécie se desenvolvesse inteiramente por vontade própria, mas para tudo há um tempo certo. Um trabalho de criação dessa envergadura exigiria várias etapas através de muitas eras. Para mim, o processo é a meta. Por certo, não havia pressa, nenhuma urgência. Durante todo o processo, meu grande prazer continuaria sendo o que tem sido desde a coalescência das primeiras entidades subatômicas, aumentar o número de criaturas capazes de compartilhar o meu prazer nessas frequências dimensionais, e aumentar continuamente o prazer das criaturas que existem. Depois de assegurar a cooperação de alguns anjos e escolher uma galáxia adequada, o próximo passo seria modificar as várias divisões de um dos raios de criação dessa galáxia, fazendo com que o clima vibracional daquelas divisões se tornasse o mais apropriado possível para a emergência das condições planetárias necessárias. No caminho de seu movimento pelo espaço, cada galáxia passa através de raios de criação sucessivos, destinados a encorajar os processos relacionados com certos padrões do desenvolvimento estrutural. Cada uma das regiões estabelece, através da qualidade e da natureza de suas frequências, um clima de vibração designado para trazer à luz um tipo específico de criação nos sistemas estelares que a atravessariam. À medida que esse braço da galáxia da Via Láctea executava lentamente suas rotações pelo raio da criação passado, o clima vibratório do raio encorajava a emergência, a multiplicação e o florescer da humanidade neste mundo. Agora, o movimento físico contínuo do seu planeta pelo espaço o está levando para fora desse raio e das condições históricas que você tem conhecido. Na nova região do espaço em que a Terra está entrando atualmente, um outro e novo raio de criação com condições climáticas alteradas movimentará em breve a sua espécie para um padrão pós-histórico de orientação e compreensão. Aqui, nesta nova região do espaço, as intenções criativas da eternidade tomam forma temporal através da participação humana consciente na continuação do desabrochar do universo. Será aqui neste novo campo que você passará a ser uma espécie navegante do espaço. Para isso, a sua raça está sendo preparada há muito tempo. Na verdade, foi para isso que você foi criado. Em outros tempos, eu falava dessas coisas em parábolas, pois só assim as pessoas de eras antigas podiam compreender. Mas a você, eu posso falar claramente. A você, que honra a rotação da Terra em torno do Sol e o movimento do Sol pelos campos estrelados, a você, eu digo que o reino dos céus é como uma grande rede de potencial lançada no mar do espaço desde o centro profundo do eterno ser. Uma rede que abrange o mais longe do infinito da criação, permitindo a total liberdade de desenvolvimento e expressão, mesmo quando predatória, até que o mexer da rede, o puxar do tecido do espaço e do tempo, o padrão sutil, e ao hábil pescador de almas, o padrão significante, entre parênteses, padrão,
fecha parênteses, do movimento seja sentido, indicando que dentro da rede há criaturas que perceberão a possibilidade que eu sonhei. Na verdade, a possibilidade para a qual eu projetei o arcabouço universal. Eu sei onde colocar a rede e criei as leis de probabilidade que indicam quando será mais provável encontrar os que estou procurando. Quando começam os puxões, minha consciência viaja imediatamente pelos corredores luminosos da dimensionalidade através das linhas de energia que constituem as malhas da rede. Quando chego à fonte desses sinais, observo quieto, sem chamar a atenção para minha presença, entre parênteses, até que esteja próximo o fim, fecha parênteses, onde vejo formas encarnadas em vidas que compartilham do meu entusiasmo para uma certa forma de criação, que sentiram a minha inteligência e perceberam uma ou duas das possibilidades que um dia pretendo criar nesses campos estrelados. Aí eu permaneço e observo. Se minha observação revela que eles compartilham do meu amor pela aventura, pela exploração, pela descoberta e já passaram pela iniciação da verdade, aprendendo como sustentar-se no circuito biológico cooperativo. Então eu convido os anjos a ficarem comigo e juntos iniciamos a educação. É importante que preparemos essas formas de vida. Sem preparo, elas não sobreviveriam à realização de seus sonhos. Os primeiros puxões na rede vindos desse mundo foram sentidos muito antes de ocorrer o evento que você chama de queda. Se compararmos o tempo durante o qual você tem me interessado com o tempo de sua queda, este último seria apenas um momento. Como passar de uma nuvem cruzando o céu à frente do sol. Talvez você possa aprofundar o seu sentido de proporção ao saber que a rede de potencialidades que me trouxe a primeira notícia de suas possibilidades já se irradia do centro desse seu lar galáxia, como um grande raio de luz. Através desse raio e durante algumas estações dos ciclos das galáxias, as estrelas se movem em seus campos estrelados. Esse raio é a rede que apanhou você, que o pegou como uma potencialidade não manifesta e o trouxe à forma. O raio da criação é como uma teia de microfilamentos luminosos na forma de um cone aberto que se expande para fora do meu ser numa direção rotativa, lenta e específica. A energia dele é o meu amor. Sua estrutura é determinada pela minha intenção. O seu nome não é importante, mas a sua função é. São muitos os chamados para o campo criativo altamente carregado do raio da criação. Numerosas potencialidades tomam vida e, nelas, não tenho nenhum interesse real a longo prazo. Tigres, dente de sabre, jacarés, dinossauros deste mundo. Dentre essas potencialidades atualizadas, poucas são escolhidas, como criaturas que demonstram alguma capacidade para a vida eterna. Apenas uma fração das criaturas que aparecem durante os aproximadamente 3,5 bilhões de anos que o mundo leva para atravessar o raio da vida consegue manter a continuidade de consciência através de uma sucessão de formas, ou encontrar estabilidade de energia, de identidade ou propósito. Quando a passagem termina e o véu da criatividade é levantado, apenas os que despertaram dentro da minha compreensão voltam alegremente à matemática elementar da base que escolheram. A síntese dos meus dois métodos de criação permite que as entidades saindo do mar primordial do meu ser não diferenciado se criem a si mesmas e estabeleçam seus próprios valores, suas próprias formas de prazer e expressão, seu próprio nível de identidade individualizada e seu próprio grau de imersão na vestimenta do contínuo de energia barra matéria e de luz barra som. Proteções naturais, livres de manutenção, são construídas dentro desse sistema de criação. Entidades que se identificam demasiadamente com a minha totalidade não estão suficientemente diferenciadas como seres individuais para sobreviver após a grande revelação iminente. E, à medida que seus sistema estrela deixam o campo de influência do raio formador de criação, não teria sentido manter apenas imagens refletidas em espelhos ou réplicas de eus. Inversamente, as entidades que estão superidentificadas com sua individualidade ou com suas formas materiais não estão suficientemente dentro da minha consciência para manter seus eus arbitrários. Se tornam, por demais, egoístas sem a minha ajuda.
Quando o véu for levantado para essas identidades, à medida que o seu sistema estelar vai saindo do raio formador de criação, eu não sustentarei suas definições arbitrárias de si mesmos. E desde que nunca quiseram explorar profundamente as raízes da consciência para saber como se sustentar a si mesmas, diluem-se de volta na minha totalidade, como se fossem flocos de neve que se dissolvem na chuva em suas jornadas em direção à eventual reunificação com o mar. Nenhuma vontade individual será capaz de impedir a dissolução das estruturas de criaturas com um sentido de identidade arbitrariamente à medida que se aproximarem das correntes mais calorosas e perenes do meu amor eterno. E, deste modo, suas formas voltam a relaxar no reservatório de potencialidade onde se originam todos os seres. É fascinante para mim observar as entidades que compreenderam o significado desta parada do amor e souberam destilar do meu ser as qualidades de espírito que têm valor para mim e que elas serão capazes de sustentar, à medida que o véu da criatividade é levantado. Às vezes, a parada do amor traz de volta para mim dádivas maravilhosas e surpreendentes. Ocasionalmente, minha atenção se concentra nos momentos, quero dizer, nos séculos antes que o véu seja levantado, porque tenho um interesse especial numa espécie promissora e de potencial único, como faço com a humanidade nas vésperas deste evento meta-histórico. Contudo, em momentos quando o véu é levantado, minha atenção está a lures e eu, sou agradavelmente surpreendido ao receber os seres de luz, que então passam a ser meus amigos e colaboradores. Já recebi com boas-vindas a emergência de querubins, serafins, anjos, arcanjos, tronos, dominações, poderes e muitos outros seres espirituais. Não é comum eu me interessar por uma espécie como me interessei no caso de sua raça, mas o Homo sapiens foi iniciado conscientemente e foi um empreendimento bem menos fortuito do que no caso de espécies que antecederam a sua. O último quarto do século do atual ciclo verá o mundo entrar física e conscientemente na nova região do espaço e no novo raio de criação pós-formativo. Será uma transição tão grande quanto a transição que inspirou as primeiras assembleias celulares há 3,5 bilhões de anos atrás, quando seu mundo entrou nesta região do universo e começou a responder às influências que dirigem o desenvolvimento aqui. Isto é um passo significativo no desabrochar da ordem universal, o tempo para o qual eu e muitos outros estivemos preparando você. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Conto com vocês para a parte 16, a fusão do espírito e da matéria. Não se esqueçam de dar um like no vídeo, compartilhar, se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer, tá bom? Conto com vocês. Um grande beijo, fiquem todos com Deus. Até mais!